amadas, agora eu vou ensinar vocês, dar algumas dicas de como vocês podem colocar uma mesa posta bonita para o jantar de Natal ou para o jantar de Ano Novo, ou da mesma forma que vocês vão aprender aqui a disposição dos talheres, dos pratos, da toalha, vocês podem usar para depois fazer outro jantar, mudando apenas a decoração. Então vamos lá. Então, queridos, vamos começar por essa mesa aqui. É isso aí. O arranjo, vocês podem usar o arranjo com velas, sem velas, de uma altura que não atrapalha os convidados conversarem. Podem ser aqueles arranjos finos, bem altos, que as pessoas usam as flores lá no final do arranjo, lá na ponta, em que você pode ver o convidado do outro lado. Ou então um arranjo em que as pessoas veem o rosto da outra por cima do arranjo. Só não pode atrapalhar a visão de uma pessoa que está sentada do outro lado da mesa. A mesa, vocês podem escolher a mesa que vocês tiverem em casa. Pode ser de madeira, de vidro, de plástico. Se não for uma mesa bonita, vocês podem colocar uma toalha. Se for uma mesa bonita, de madeira ou de vidro ou espelhada, vocês podem usar os trilhos de mesa, a passadeira. É como se fosse um caminho de mesa moderno. E vocês podem colocar dois, um do lado, um do outro, como eu fiz aqui. E ele cumpre o papel de toalha de mesa, deixando apenas aparecer algumas bordas da sua mesa. Vocês podem colocar velas, se o ambiente for climatizado. Agora, se não for, se vocês colocarem muitas velas, pode esquentar o ambiente, incomodar um pouco, mas isso fica a cargo de vocês. Em relação à disposição dos talheres, é o que eu sempre falo, a porcelana branca, ela é coringa. Então, quando vocês forem adquirirem sua primeira porcelana, deem preferência à porcelana branca. As seguintes, vocês podem arriscar um pouquinho nas cores. Tá usando tantas porcelanas lindas, né, coloridas, vocês podem arriscar um pouquinho. Mas a branca, com certeza, você nunca erra. O suplá, ele tem uma função, que é o de centralizar o prato, não deixar com que o prato escorregue, e também de embelezar a mesa, não deixar com que suje a toalha, com que manche a toalha ou o trilho. Ele tem esse papel. Ele pode ser de vários materiais, pode ser até fabricado por vocês, que na internet tem 1000 opções de suplás, até feitos de papelão com tecido, encapados de tecido. Tem suplás de madeira, como eu já mostrei em outro vídeo, no meu vídeo de chá. Então, tem vários tipos de suplás que vocês podem usar. A porcelana, ou as louças, vocês sempre têm que usar o prato de jantar e o prato das entradas nessa mesa posta. Então, outra coisa que vocês devem dar prioridade é o guardanapo de tecido, que não pode faltar. Claro que vocês, se não tiverem o guardanapo de tecido, podem até usar um guardanapo grande de papel, mas não fica bonito, ele empobrece muito a sua mesa, ele tira o charme da sua mesa. Principalmente em ocasiões formais, não é aconselhável. Mas se for um churrasco ou algo simples, um almoço simples com os familiares, você pode até arriscar. O segurador de guardanapo, ou porta-guardanapo, ou anel de guardanapo, eu já vi vários nomes. Esse eu fiz para o Natal, mas você pode usar de várias formas, de pedrinhas. Tem aqueles que compramos prontos, vende pacotinhos. A gente acha em muitas lojas do shopping, ou lojas de material de casa, de decoração, assim como encontramos também na internet. Os garfos já complica mais um pouco, mas eu vou dar uma dica para vocês. O que for feminino, quer dizer, a faca, a taça,
fica do lado direito. E o que for masculino, que é o garfo, o guardanapo, que também pode vir para o lado esquerdo, fica do lado esquerdo. Facilita um pouco para vocês. E a faca sempre com o corte para dentro. Eu vou usar a faca das entradas, a faca de jantar, o garfo de jantar e o garfinho das entradas nas pontas. Por quê? Se eu vou começar a comer pelas entradas, eu tenho que colocar ele nas pontas. Tudo aqui na mesa posta, gente, tem um objetivo. Tem gente que fala, é muita frescura. Não é frescura, tudo tem um objetivo. E é para facilitar para a gente e dar um certo conforto. E fica bem organizado. Por exemplo, quando você começa a comer as entradas, você vai usar o que está na ponta. Aí não usa mais, vai ser retirado ou você vai deixar em algum lugar. Aí você passa para o jantar. Terminou o jantar, você vai ser recolhido o seu prato ou ele vai ser deixado em algum lugar. Depois você vai passar para os talheres de sobremesa. E eu sempre falo que o parabéns ou o bolo de comemoração é por último. Então o garfinho sempre vai ficar por último, que é esse lugar pertinho do prato. Então a colherinha, ela de sobremesa, ela fica aqui em primeiro lugar. O que acontece? Tem gente que confunde muito. Como é que faz? Quem que vem por cima, quem que vem por baixo do prato? A gente faz assim. Eu aprendi que você faz o seguinte. Se a colher de sopa estivesse aqui do lado da faca, que é o canto dela correto, ela subiria assim. Subiria para cá. Então, vamos supor que a colher sobe para cá de sopa, sendo que ela ficou em miniatura. Então, ela seria aqui. E os garfos subiriam para cá nessa ordem. É um lembrete que a gente pode usar. Mas eu gosto desse lembrete de que o garfinho é o último, porque ele é o garfinho de bolo da comemoração, do parabéns, do último, do pedaço do bolo da comemoração. Eu acho que facilita um pouquinho esse lembrete na hora de colocar, que a gente confunde sim. As taças. As taças você vai colocar na medida que você for servir. Se você vai servir vinho, você tem que colocar a taça de vinho. Se você vai servir champanhe, nem que seja com a sobremesa, você tem que colocar a taça de champanhe. Agora, se você não vai servir champanhe, não vai servir vinho, não tem necessidade de colocar. Coloca as taças que você vai utilizar. Porque não adianta ficar a taça lá só para embelezar e depois ter que tirar. Eu sei que todo mundo acha bonito, muitas taças, mas acaba sendo um incômodo para quem está sentado nas mesas. Por exemplo, se você vai servir vinho, água ou suco, champanhe, geralmente um jantar formal, você coloca primeiro a taça de água, depois de vinho tinto, depois, às vezes, a de vinho branco e depois a de champanhe ou espumante. Só que, quando você coloca 4 taças, ela fica um pouco demais na mesa, fica mesmo incômodo. Então, o correto é você colocar até 3 taças na mesa. Porque geralmente quem está bebendo vinho tinto, raramente passa por vinho branco. Se ele vai comer carne, ele vai tomar um vinho, um certo tipo de vinho, geralmente o vinho tinto. E se ele vai comer peixe, às vezes ele passa para o vinho branco. Ou da preferência dele. Então, você não precisa, às vezes, colocar as 2 taças. Então, o mais usado é você colocar a taça para água, a taça para vinho e uma taça para champanhe, para ficar uma mesa mais arrumada. Agora, se não vai servir bebida alcoólica, coloca uma taça que serve para suco, para refrigerante, para água. E assim fica a mesa posta, arrumada, bonita. E todo mundo fica bem servido. Essa mesa, ela é uma mesa
pode-se dizer formal, mas ela não está completa. Existem itens que você pode acrescentar nessa mesa, desde que você vá servir. Por exemplo, a colher de sopa desse lado, com o prato de sopa, ou uma cumbuca para salada. Você coloca aqui alguma coisa que você vai usar de entrada. Aqui do lado, alguns jantares bem formais, as pessoas colocam o prato de pão com a manteiga, o patê, alguma coisa assim. Mas não é uma coisa que você vê em muitas festas mais. Você pode ver até em restaurantes mais sofisticados, mais formais, você pode encontrar. Mas em jantares comuns, em casa de amigos, não é uma coisa fácil de você encontrar. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, podem mandar pro meu direct e a gente vai conversando, e o que eu puder responder, a gente vai responder, tá bom? Muito obrigada, espero ter sido útil. Um beijo, amadas, fiquem com Deus.